Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos. Novamente eu voltei para fazer uma live sobre um assunto que assim muito me entristece, na verdade, que é a abolição da escravatura. Assim, não, mas se é a libertação dos escravos, Viviane, por que que você fica chateada? Porque assim, como a história do suposto descobrimento do Brasil é uma enorme mentira, óbvio que a abolição também seria. Claro, né? Essa história de tornar a princesa Isabel uma heroína só pode ser coisas, né, de cabeças europeias, né? Porque a gente foi criado com essa cultura europeia, né? Porque Princesa Isabel não foi, não é e jamais será Marte do povo negro, né? Ela não libertou os escravos porque ela era e tava com dó dos negros, né? Quando ela via lá o capataz açoitar os negros no tronco, né, que servia de exemplo para todo mundo, então era chamado todo mundo, todos os negros principalmente, né? Os brancos, todo mundo era chamado para ver o negro ser açoitado. Então, ela não fez isso por caridade e por dó. Ela fez porque o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, né? Tava já acontecendo a revolução industrial, né? Já tinha várias coisas acontecendo no mundo que acabaram obrigando Isabel, sobrou pepino para ela, na verdade, para ela assinar. Porque os homens são tão valentes, mas na hora que o bicho pegou, né, todos os homens, né, da monarquia saíram de fininho. Não tinha nenhum homem da monarquia para assinar, porque eles não queriam se comprometer, né, com os donos de terra do Brasil. Porque eles tinham medo de se tornar inimigos. Aí usaram Isabel como testa de ferro, né, como laranja para assinar. Foi tudo proposital, foi tudo armado. Né? Assim como o nosso governo atual também está sendo tudo armado. Eles estão votando MPs, né, para invasão de terras. Durante a pandemia, se tá todo mundo em isolamento social, vão para Brasília votar uma MP que libera, né, que os grileiros invadam as terras, que eles exterminem o que sobrou dos índios no Brasil. Vai ser uma matança se essa MP for aprovada. E daí tá todo mundo falando tanto de coronavírus, né, de Regina Duarte, de um monte de coisa, que não tá sabendo o que tá acontecendo por detrás dos bastidores da política. E foi a mesma coisa em 13 de maio de 1888. Ah, vamos libertar os escravos. E era cagada atrás de cagada. Eles começaram com leis, né, anterior a isso, que maiores, ó, os escravos que tinham mais de 60, 65 anos já seriam livres, sendo que dava para contar nos dedos quantos sobreviviam. Eles sobreviviam no máximo 40 anos. A maior parte morria antes de chegar na minha idade. E eu só tenho 42 anos. Tinha uns que nem no Brasil chegava. Quando saía da África para cá, já morria no navio negreiro. Aí entra a história do tráfico. Porque era proibido, a Inglaterra já tinha proibido, né, o tráfico de negros, e o Brasil fazia de forma clandestina. O que mudou o Brasil de 1888, vamos voltar para trás, de 1500 até 2020? Porque a palhaçada começou em 1500 com os portugueses,
E vai até hoje. É impressionante. Saiu a monarquia, entrou a república, entrou ditadura, entrou democracia e o brasileiro continua tendo a mesma linha de governo. Um povo todo safado, corrupto, mentiroso, que só explora nós pobres. E quem que colocou todos esses filhos de uma égua no governo? Ou seja, antes foi porque eles chegaram no Brasil e invadiram o Brasil primeiro. Acabaram com a maior parte da população indígena. Trouxeram os negros africanos para cá para trabalhar de graça. Feito uns animais. Os animais eram melhor cuidados do que os negros. E eu tenho que comemorar o quê em 13 de maio? Eu não tenho que comemorar. A minha tataravó foi escrava. O que eu tenho para comemorar? Eu até hoje, o povo negro, na verdade, até hoje é escravo. Nós somos escravos, né? Tem muito branco que é pobre, né? A classe pobre em si, mas principalmente os negros. Porque nós que estamos com as posições que ganham menos nesse país. Nós ganhamos menos nesse país. As posições que pagam mais, o negro não consegue chegar até lá. Por que aconteceu em 13 de maio de 1888? Princesa Isabel, né, assinou a abolição e a gente foi para onde? Vocês já pararam para pensar que o negro foi liberto e não tinha trabalho? Não tinha onde morar? Não tinha o que comer? Não tinha o que vestir? De que vale essa liberdade? A Inglaterra já pensava, né, desde quando foi abolida a escravatura lá do outros lados, né, no primeiro mundo, porque o negro se tornou, né, um consumista, assim como o branco. Porque eles não querem a gente para fazer, de repente, uma propaganda. Eles querem o dinheiro nosso que compra. O dinheiro negro nunca foi renegado. O dinheiro negro não sofre racismo. Se eu entrar numa loja de grife, se eu entrar no JK Iguatemi, o meu dinheiro é muito bem aceito. Agora, a minha pessoa, Viviane, a minha cor de pele, não é. E não é mimimi, não. Se qualquer negro for, agora não que nós estamos em pandemia, depois que acabar a pandemia, entrar no JK Iguatemi, a gente é seguido por segurança do começo ao fim. Eles ficam falando via rádio, quando você muda de piso, quando você muda de corredor, eles dão a descrição inteirinha da pessoa negra que entrou dentro, e daí fica sendo monitorada via TV e pelos seguranças de dentro do shopping. E eu quero que alguém venha falar para mim que isso é mentira e prove para mim que é mentira, porque eu provo para vocês que é verdade. Então eu tenho que comemorar o que no dia 13 de maio? Se os meus antepassados foram libertos e saíram, né, das terras dos senhores brancos para criarem as favelas. Porque a gente teve que morar no morro. A gente não tinha onde morar. A gente não tinha casa, não tinha emprego, não tinha nada. O que a gente foi fazer? A gente simplesmente saiu da senzala e criou a favela. Ou seja, 13 de maio é a ascensão das favelas, né? O início das favelas no Brasil. Foi isso que aconteceu. Então eu não tenho que comemorar. Em relação à abolição da escravatura, isso para mim é mito. Isso sim é um mito. Né? É o mito na questão de ser falso. Porque, acho que até por isso que se usa chamar o nosso presidente de mito. Porque ele é um falso. Ele representa uma mentira na presidência da República. Então essa abolição para mim também é um mito. Porque é uma mentira. Eu me sinto escrava, mas não uma escrava de senzala, não uma escrava que vai pro tronco, mas uma escrava do século XXI. Quando eu não tenho os mesmos direitos que os brancos. Quando que eu, para entrar numa faculdade pública,
eu tive que participar de cotas. Sendo que eu tenho capacidade como qualquer outra pessoa branca. Mas tem que ter uma lei para garantir os meus direitos. É direito meu. E eu prestei vestibular e passei por capacidade. Eu não entrei porque a cota foi uma esmola, tipo da Princesa Isabel com o povo negro. Não, eu prestei vestibular do mesmo jeito, eu participei da curva de corte. Se eu não tivesse passado, eu não teria feito. Mas teve que ter uma porcentagem de vagas garantida para o povo negro. Então eu não tenho o que comemorar. No Rio de Janeiro, a Rede Globo tem muitos empregados, né? Artistas, jornalistas, negros. Porque no Rio de Janeiro tem uma lei que diz que 40% de todas as empresas cariocas tem que ser compostas por pessoas negras. Eu tô falando de negro, de mestiços, né? De negros. Por isso que tá assim, ó. Pode ver que no SBT, que é aqui em São Paulo, não tem essa lei, não tem a mesma quantidade de negros que tem na Globo Rio de Janeiro. Se você prestar atenção no elenco do SBT, dá pra contar nos dedos da mão quantos negros tem. Então, lá no Rio, a negrada também tá tendo ascensão por causa de lei. Então, isso me faz novamente falar, não comemoro o 13 de maio. Enquanto eu não viver num pé de igualdade com o branco. Para mim, 13 de maio é uma questão mais religiosa, né? É dia de Nossa Senhora de Fátima, para quem é católico, ou faz parte de alguma religião cristã, que reconhece os santos. E é também o dia dos pretos velhos dentro da Umbanda e do Candomblé. Mais da Umbanda, né? Do que no Candomblé em si. Porque não existe preto velho orixá, né? Seria Baluaê ou Mulu, o orixá. Mas na Umbanda nós temos os pretos velhos. Então, a única comemoração que eu tenho, a qual eu me sinto feliz por 13 de maio, é porque é comemorada a data, né? Dos pretos velhos, né? Eu faço parte da Umbanda, conheço muitas histórias, né, de pretos e pretas velhas que viveram na época da escravidão e conto como que foi. Então eu posso falar com muita propriedade o que o negro passou no tronco. Porque uma pessoa que viveu naquela época, uma entidade de luz, nos conta. Eu já chorei muito aos pés de pretos velhos. E é muito triste essa história de escravidão. Foram 388 anos de escravidão no Brasil. Não é 38 dias, não. São quase 400 anos de negros serem tratados feitos animais. E mudou pouca coisa. Porque eu já fui em inúmeros momentos tratada feito animal. Quando um homem branco fala, já começa errando, me chamando de morena, e que a mulher morena é quente na cama, né? Ou porque a mulher morena, que é a mulher negra, tem a bunda grande, tem um lábio grosso. Quando eu ouço esse tipo de elogio, que o cara quer me beijar porque eu tenho lábio grosso, que o cara quer transar comigo porque eu tenho traseiro grande, eu me torno uma negra escrava de senzala. Porque as negras, na época da escravidão, eram estupradas pelos brancos. As negras que iam trabalhar na casa grande, foi aí que começou a mestiçagem no Brasil. Os brancos, senhores brancos, pegavam as negras, engravidavam ela e daí começaram a nascer os mestiços. Os bastardos. E era através de estupro, porque elas não se deitavam com eles porque elas queriam a se deitar com eles. E quando eles não queriam fazer filho nelas, eles faziam sexo anal. O estupro por si só já é a maior violência. E estupro anal é muito pior. A ponto de ter negra de chegar a morrer, porque estouraram ela toda na região anal. E morria. Os meninos brancos iniciavam a vida sexual com as mulheres negras. As mulheres negras perdiam os filhos
porque elas ganhavam os nenéns, elas eram tiradas da senzala para ir amamentar os filhos dos brancos. Porque ela ia morar na casa grande para amamentar o filho do branco a hora que ele quisesse. Mas o filho dela, negro, não podia ficar na casa grande. Ela tinha que deixar de amamentar o seu próprio filho, que ela gerou, para amamentar o bebê branco. Então eu não tenho que comemorar 13 de maio, que me lembra tudo isso. Tudo isso passa pela minha cabeça. Todo o sofrimento do povo negro e principalmente da mulher negra. Que muitas delas eram de forma mais cruel possível. Elas engravidavam, aí os brancos matavam elas, para ninguém descobrir que elas iam ter um filho bastardo. Ou obrigava elas a fazerem aborto. As negras velhas tinham que fazer chás abortivos quando elas ficavam grávidas de homens brancos. E muitas delas morriam. Porque qualquer coisa que você tome em excesso vai te causar algum mal. Ou vai te deixar estéril ou vai acabar te matando. Porque é uma gravidez atrás da outra. Imagine você ter um aborto atrás do outro. Que corpo que aguenta isso? Você é estuprada, fica grávida, ainda é obrigada a abortar. Então eu não tenho que comemorar 13 de maio. Me desculpem. Não tenho. Na parte de escravidão, não. Como eu falei, para mim, 13 de maio, eu só vou comemorar o Dia dos Pretos Velhos, que eu tenho muito amor, carinho e respeito por toda a sabedoria, força e luz que eles têm, né? O tanto de axé que eles colocam na vida da gente, né? E a questão da abolição da escravatura, já sabemos, a história já tá aí para quem quiser saber que foi uma mentira, foi tudo armação, né, da monarquia da época, porque eles foram extremamente pressionados, né, pela Europa, pelos países europeus, e porque foi o último país a abolir a escravatura. E já é prova de que o Brasil, né, na parte política, já é um verdadeiro lixo desde 1500. Então a minha mensagem é essa: fiquem com Deus, né, fiquem na paz, né, vamos, né, ficar em casa todo mundo que pode, vamos preservar a nossa vida, porque se a gente depender dos nossos governantes, não vai sobreviver ninguém para contar a história. Beijo no coração de vocês e até a próxima.